Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar de forma fácil e rápida uma técnica simples de swing trade para operar ações para iniciantes. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, onde eu vou mostrar o gráfico e a gente já vai partir para a parte prática. Eu estou aqui utilizando um gráfico diário da Vale, onde cada candle desse aqui, cada barrinha dessa representa um candle que representa um dia de negociação. Esse aqui é um gráfico limpo. Por que é um gráfico limpo? Porque ele não traz nenhum indicador, ele não tem absolutamente nada. A gente só vê aqui o que? Os candles, beleza? E um outro ponto importante, o que é uma operação swing trade? É quando você compra, por exemplo, uma ação hoje e vai vendê-la daqui a 1, 2, 3 dias ou daqui a uma semana. Então são operações onde você fica posicionado de um dia para o outro, beleza? Então vamos lá. Então vamos aqui analisar a Vale, né? E o que você que está começando agora precisa entender. Dentro da análise técnica, que é a técnica que eu utilizo, né? São as estratégias que eu utilizo, são baseadas na análise técnica para operar ações, tanto no day trade, que são operações que você compra e vende no mesmo dia, ou operações de swing trade. Eu utilizo, dentre as estratégias e técnicas que eu utilizo, eu gosto muito do Price Action. O que é o Price Action? É a ação do preço no gráfico, onde a gente vai ver a movimentação dos candles, que representa, né, o preço ali plotado no gráfico, e a gente vai estar analisando o comportamento desses candles, certo? E sem utilizar nenhum indicador. Por isso que eu digo que é fácil e rápido e é uma técnica simples que você vai utilizar. E ela se baseia no preço, de fato. Então vamos lá, eu estou aqui num gráfico diário da Vale e o que eu preciso identificar? O gráfico diário, ele acaba, dependendo inclusive até da sua tela, do tamanho da sua tela, você acaba ficando limitado. Então, por exemplo, a gente está aqui em abril de 2022 e eu consigo ter uma visão de setembro de 2021. Só que a Vale, ela já negocia há muito mais tempo. Beleza? Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse gráfico num gráfico semanal, tá? Clico aqui e vou passar ele para a semana. Então observa que passou aqui, era 1D, que era um gráfico diário, e passou para 1S, que é de uma semana. O que isso quer dizer? Que cada barrinha dessa agora, cada candle desse, representa uma semana de negociação da Vale 3. E aí o que eu vou pegar de informação aqui? Bem, algumas coisas importantes. Eu vou traçar regiões de suporte e de resistência. Como é que eu faço isso? Eu estou usando aqui, né, o Profit, né, a plataforma de negociação. Aqui do lado eu tenho, por exemplo, tá vendo? Um traço, né, horizontal, onde eu vou colocar o quê? Uma resistência ou um suporte, né? Então eu marco aqui e marco aqui regiões, por exemplo, aqui, ó, foi um topo que a ação fez. E lembrando, tá, que é importante, quando a gente traça uma região de suporte e de resistência, por exemplo, eu sempre gosto de falar que é uma região. Por quê? Pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E o que a gente tem que identificar? Regiões onde o preço teve mais toques. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, aqui foi um ponto, né? Aqui ele foi e passou um pouquinho, mas a gente também tem, né? Lembrando, é uma região. Ó, aqui ele atuou como o quê? Como suporte. Ao invés de resistência aqui, ele atuou como o quê? Como um suporte. O preço subiu, voltou e teve um suporte aqui. Aqui a gente observa também, ó, que ele ficou trabalhando. E novamente estamos próximo dessa região aqui. Então é importante traçar esses pontos para você entender que existe briga entre compradores e vendedores nessa região, tá? Por isso que é importante a gente traçar essas regiões de suporte e de resistência. Bem, um outro ponto que eu vou traçar aqui vai ser aqui em cima, onde foi o preço máximo que a Vale atingiu, né? Observa que esse preço ele foi tocado algumas vezes. Então, deixa eu só diminuir aqui o tamanho para não ficar muito grosseiro, ó. Mas aqui, ó, ele tocou uma vez aqui, ele veio aqui novamente, tá? E aqui de novo. Então, assim, quanto mais vezes essa resistência ela for tocada, mais forte ela é. E ela já foi tocada aqui, ó, 3 vezes. Então, ela é uma resistência bem forte, certo?
Lembrando, eu estou olhando o gráfico semanal, tá? Então vamos lá, qual é o outro ponto que eu posso, vamos ver se aqui seria um ponto de suporte nessa região aqui de cima. Vamos ver se tem. Ó, podemos caracterizar que sim, também. Por quê? A gente tem aqui, ó, voltando lá, vamos marcar aqui regiões. Ó, ele veio aqui, ó, atuou. Até aí tudo bem, não era nada, né? Porque foi o primeiro. Mas depois ele voltou de novo aqui, ó. Aí aqui ele foi embora, não respeitou, mas aqui, ó, ele veio e respeitou essa região. E aqui ele também respeitou um pouquinho, beleza? Então vamos voltar aqui para o gráfico agora, diário. Vou clicar aqui no gráfico diário, clico aqui no gráfico, de um dia, passou aqui, ó, para um dia, tá vendo, ó, um dia. Bem, essas aqui foram as marcações que eu fiz no gráfico semanal. Se eu diminuir aqui um pouco o gráfico, tá, eu consigo ver as regiões que de fato o preço, né, ou atuou como suporte e resistência naquelas regiões ali, beleza? E aí a gente pode ajustar, porque, por exemplo, aqui passou bastante. Eu posso manter nessa região e aqui a Vale praticamente ela já tocou, né? A mínima que ela fez nesse dia aqui foi 84,40, a gente estaria próximo, estaria 83,98, então ainda poderia cair mais um pouco, ou a gente pode trabalhar com essa outra região aqui, tá bom? Que aí eu tô mexendo, ó, ela tá mexendo nessa região aqui, trabalhou essa, então depende. E aí a Vale, com base no preço de fechamento aqui, do último preço de fechamento que eu tenho aqui, né, anotado, ela tá para essa região em torno de 3%. Nada de difícil, né, de a Vale, por exemplo, chegar e cair isso num dia, por exemplo, tá? E aí, vamos lá, o que acontece se de fato o preço tocar aqui nessa região? A gente tem duas alternativas. A primeira é você entrar na operação e aí você vai colocar um stop muito curto, porque ela pode simplesmente bater aqui e continuar caindo. Não é porque ela bateu numa região que é importante que a gente vai ter certeza que ela vai cumprir, né, com esse papel e vai fazer a reversão ou até mesmo uma correçãozinha aqui de subir, de subir aqui alguns porcentos, por exemplo, né, de subir alguns porcentos e, né, dar uma alegria aí pra gente na operação e depois voltar a cair. Ela pode fazer isso, né? Lembrando que o momento aqui da Vale é de baixa. Então, por exemplo, se nós traçarmos aqui uma linha de tendência de baixa, vou até traçar essa linha aqui, ó. A gente pega aqui, tá? Vou traçar essa linha de tendência de baixa, onde eu pego os topos e vou unir os pontos. Aquilo que a gente aprendeu, né, lá no jardim, que a gente traçava os pontinhos. Eu vou colocar nessa cor aqui, que aí fica mais fácil para a gente poder visualizar e diferenciar das outras cores. Então, eu tenho essa região aqui de linha de tendência de baixa. O preço da Vale está caindo. Então, se a Vale ela realmente cair e tocar nessa região, como eu falei, a gente tem duas alternativas. A primeira é, eu vou e compro a Vale aqui, certo? Esperando o quê? Esperando que ela faça uma reversão ou uma correção. Até onde a gente pode colocar como target essa região aqui, que a gente já viu, ou próximo, né, em torno de 8 a 9%. E aí a gente pode fazer o quê? Uma parcial nessa região e depois continuar até ela ir aonde? Até ir essa linha de tendência de baixa, que aí a gente sairia com o restante da operação. Essa é a primeira alternativa. A segunda é eu ter a confirmação que realmente pode ter uma correção ou até mesmo uma inversão aqui da queda desse ativo. E como isso vai acontecer? Bem, se ela tocar aqui e não cair, né, não passar direto batido aqui desse preço, né, ela se sustentar nessa região, que aí pode vir um pouquinho mais baixo, até porque a gente tem essa região aqui, ó, do 82,40, então ela pode vir um pouquinho mais. Mas ela respeitando essa região, a gente vai esperar o quê? O candle do dia seguinte, para saber se vai ter uma reação, tá? E aí uma coisa que a gente pode complementar aqui, aí a gente não estaria falando só do price action, mas seria uma confirmação, colocando o volume, tá? O volume financeiro. E aí eu também coloco o quê? Uma média móvel no volume. Vou colocar aqui uma média móvel no volume, tá?
de 20 períodos. Vou aqui, coloco OK, dou OK, tá? O que eu quero dizer? Se no próximo pregão, tá, ela cair, se mantiver nessa região aqui, for um volume até abaixo desse, que seria ótimo, tá? Porque aí está diminuindo a pressão vendedora. E no dia seguinte, né, a gente tem um candle aqui de reação, né, fazendo com que o preço da ação suba. E o volume, ele, no mínimo, ele toque na média que está aqui, mostrando que é um volume considerável, né? E se ele passar melhor ainda, aí a gente pode estar entrando, porque vai entrar com um pouco mais de segurança em relação a de você, tocou na linha, eu vou comprar, né? A gente está tendo uma confirmação, né, de fato de ter aí uma possível correção ou mesmo uma reversão, tá? Então, essa é uma técnica muito fácil, muito simples, e rápida, onde você basicamente vai identificar o quê? Regiões de suporte e de resistência, e dali você vai começar a verificar se o ativo está numa tendência de baixa, se está numa tendência de alta, e você vai conseguir visualizar e também analisando os candles, que é extremamente importante para que você tome as decisões corretas de comprar ou vender determinada ação. Então, espero que eu tenha ajudado aí com essa técnica rápida e fácil e simples de você também praticar. Isso você pode fazer com qualquer ativo da bolsa, índice, dólar, ações. Se você tiver outras técnicas para complementar, fique à vontade, isso só vai ajudar a você ter mais assertividade aí operando ações. Então, qualquer dúvida, coloca aí embaixo que eu vou estar te respondendo nos comentários, e não esquece de dar o like se você gostou desse vídeo e compartilhar para outras pessoas. Isso me ajuda aí a crescer o canal. Um grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.